Olá, olá, meus alunos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, Processo Civil, aqui da LAC Concursos. Hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos sobre a parte geral do Código Civil. Vamos começar a trabalhar as pessoas jurídicas. Nas últimas aulas, falamos absolutamente tudo sobre as pessoas naturais. Vimos o que é personalidade, o que é capacidade de direito, o que é capacidade de fato, quando se inicia a personalidade da pessoa natural. Trabalhamos também acerca dos direitos da personalidade e sobre o fim da pessoa natural através da morte. Morte real, presumida sem decretação de ausência, presumida com decretação de ausência. E assim encerramos o estudo sobre a pessoa natural. Agora começamos a falar sobre a pessoa jurídica, à luz do Código Civil, a partir do artigo 40. Pessoa jurídica. Quando falávamos sobre a pessoa natural, conceituamos como sendo o ente dotado de estrutura biopsicológica. Exatamente. Pessoa natural é o ente jurídico dotado de estrutura biopsicológica. Estrutura ou complexidade biopsicológica. E a pessoa jurídica? O que é a pessoa jurídica? Nós temos duas formas de conceituá-la. Primeiro, como sendo o agrupamento de pessoas naturais para uma mesma finalidade. Mas nem sempre a pessoa jurídica é composta de pessoas naturais. Por isso, reconhecemos também a possibilidade de uma dotação patrimonial específica para determinado fim. Nesse contexto, aqui na sua tela, portanto, conceito de pessoa jurídica. A pessoa jurídica é o agrupamento de pessoas naturais, que nós chamaremos de corporação, ou a dotação de bens. A dotação de bens, chamaremos de fundação, com o objetivo de cumprir uma finalidade lícita e específica. A pessoa jurídica, como sugere o nome, é dotada de personalidade. Sim, é dotada de personalidade e, portanto, a pessoa jurídica ela é absolutamente autônoma, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista econômico, em relação às pessoas que a compõem. Pessoa jurídica é o agrupamento de pessoas naturais, ou a dotação especial de bens para uma finalidade lícita e específica. Evidentemente, a pessoa jurídica ela é dotada de personalidade, e é por isso que ela atua de forma autônoma e independente, do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico, em relação àquelas pessoas que a compõem. Por exemplo, em relação aos sócios. Na teoria, originalmente, nós afirmávamos que entre a pessoa jurídica e os sócios existe um véu, que dá autonomia econômica, autonomia jurídica à pessoa jurídica. Muito embora seja composta por um grupo de pessoas ou por um grupo de bens, a pessoa jurídica atua com autonomia, atua com independência. Ok? Perfeito. Identificamos, portanto, o conceito de pessoa jurídica. Acontece que existem várias espécies. Existem várias espécies de pessoas jurídicas, muitas delas reguladas pelo Código Civil,
e que inicialmente separamos em dois grandes grupos. Quais? Pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público, você estuda lá em direito administrativo. Me parece evidente. O que nós, do direito civil, cuidamos e regulamos são as pessoas jurídicas de direito privado. Apesar disso, nós precisamos saber qual pessoa jurídica faz parte de qual desses dois grupos. Isso é questão corriqueira em concursos públicos Brasil afora. O elaborador, a banca, cita determinada pessoa jurídica e te questiona se ela é de direito público, se ela é de direito privado. Por isso que, muito embora não iremos aprofundar nas regras, composição, características das pessoas jurídicas de direito público, precisamos ao menos saber quais são. E precisamos fazer isso até porque é o Código Civil que nos traz o rol. Exatamente. O Código Civil não vai regulá-las, mas ele nos apresenta quais são as pessoas jurídicas de direito público, dividindo-as em dois outros grupos. Pessoas jurídicas de direito público interno e de direito público externo. Se não vejamos, artigo 40 do Código Civil. Artigo 40 do Código Civil. As pessoas jurídicas são de direito público interno ou externo e de direito privado. As pessoas jurídicas são de direito público interno ou externo, interno ou externo e de direito privado. Primeira observação importantíssima a ser feita. A pessoa jurídica pode ser de direito público ou de direito privado. E as pessoas de direito público ainda se dividem em direito público interno e direito público externo. Por isso nós seguimos. Artigo 41 do Código Civil. São pessoas jurídicas de direito público interno, primeiro. Quais são as pessoas jurídicas de direito público interno? Inciso primeiro, a União. Inciso segundo, os estados, o Distrito Federal e os territórios. Inciso terceiro, os municípios. Inciso quarto, as autarquias, inclusive as associações públicas. Inciso quinto, as demais entidades de caráter público criadas por lei. Então, nós temos aqui o rol de pessoas jurídicas de direito público interno. Como disse, nós trabalhamos e estudamos cada uma delas no âmbito do direito administrativo. Algumas aqui entes da administração direta, administração indireta, tudo isso lá no direito administrativo. União, estados, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias, inclusive associações públicas e as demais entidades de caráter público criadas por lei. Ótimo, professor. Show de bola. Agora, quais são as pessoas jurídicas? Também de direito público, mas de direito público externo. Quais são as pessoas jurídicas de direito público externo? Código Civil, artigo 42. Vejamos, são pessoas jurídicas de direito público externo. Os estados estrangeiros, e todas as pessoas que forem regidas
pelo direito internacional público. Os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Ponto. É o que o Código Civil nos diz sobre as pessoas jurídicas de direito público. Apenas as identifica. Pessoas jurídicas de direito público interno, pessoas jurídicas de direito público externo. Feito isso, passamos então a falar sobre as pessoas jurídicas de direito privado. Pessoas jurídicas de direito privado. Artigo 44 do Código Civil. Pessoas jurídicas de direito privado. Antes, vamos aqui só fazer nota do artigo 43. Artigo 40 diz que as pessoas jurídicas podem ser de direito público ou de direito privado. Artigo 41, as pessoas jurídicas de direito público interno. 42, pessoas jurídicas de direito público externo. E 43, antes de passarmos às pessoas jurídicas de direito privado, vejamos aqui, apenas tomemos nota aqui do conteúdo do texto legal. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte destes culpa ou dolo. O que o legislador está falando aqui é que as pessoas jurídicas de direito público interno respondem pelos danos que os seus agentes causarem. Por exemplo, se eu estiver lá no meu carro, na avenida, e um ônibus da municipal aqui bate no meu carro, ou um carro da Polícia Civil bate no meu carro, me causando dano. Eu não vou demandar o agente, o policial, o motorista do ônibus. Não. Eu vou demandar a pessoa jurídica de direito público interno. Por quê? Porque o legislador me diz que a pessoa jurídica de direito público interno responde pelos danos que os seus agentes causarem, podendo, evidentemente, depois de responder pelo dano, regredir contra esses agentes, caso eles tenham causado o dano por culpa ou dolo. Perfeito. Agora sim, artigo 44 do Código Civil. Pessoas jurídicas de direito privado. Quais são as pessoas jurídicas de direito privado, à luz do artigo 44 do Código Civil? Aqui, muito cuidado, porque tem algumas pegadinhas, hein? Muito cuidado, porque tem algumas pegadinhas que comumente os concurseiros erram em prova. Veja bem, quais são as pessoas jurídicas de direito privado? As associações, as sociedades, até aqui tudo bem, as fundações. Aqui já dá para tomar o primeiro cuidado, fazer aqui a primeira marcação. As fundações, grave isso. Fundação é pessoa jurídica de direito privado. Fundação, eu dizia, é pessoa jurídica de direito privado. Exatamente. Muito embora saibamos que exista fundações públicas, vejam bem, até mesmo, muito cuidado com o que eu vou falar agora, até mesmo as fundações públicas, se de fato tiverem organização de fundação, serão pessoas jurídicas de direito privado. Acontece que, lá no direito administrativo, tem uma fundação pública,
entre aspas, que tem natureza de pessoa jurídica de direito público, mas que, na verdade, não é fundação, é autarquia. O que nós vamos chamar de fundação autárquica. Feito, aquela fundação de natureza pública, que é uma fundação autárquica, ou uma autarquia fundacional, é pessoa jurídica de direito público, porque tem natureza de autarquia. Tem natureza de autarquia. Se, de fato, fosse uma fundação, seria pessoa jurídica de direito privado. Está aqui? Artigo 44 do Código Civil. São pessoas jurídicas de direito privado. Inciso 3º, as fundações. As fundações. Cuidado com a fundação autárquica. Essa terá a natureza jurídica de pessoa, jurídica de direito público, porque, na verdade, é uma autarquia. Ok? Mas vamos seguir. Também vale a pena destacar, são pessoas jurídicas de direito privado. As organizações religiosas. As organizações religiosas. Ainda, os partidos políticos. Os partidos políticos. E, por fim, as empresas individuais de responsabilidade limitada. A famosa EIRELI. Chamo a atenção dos senhores com relação a esses 3 incisos aqui. Ó. Esses 3 incisos são muito cobrados em concursos públicos e, de vez em quando, alguns desavisados acabam errando. São pessoas jurídicas de direito privado. Privado. As fundações, as organizações religiosas e os partidos políticos. Beleza? Ok. Sabemos quais são as pessoas jurídicas de direito público, interno, externo. Sabemos que as pessoas jurídicas de direito público interno respondem pelos danos causados pelos seus agentes. E também sabemos quais são as pessoas jurídicas de direito público interno. Agora, artigo 45 do Código Civil. Como ocorre e quando se dá a criação da pessoa jurídica de direito privado? Quando ocorre e como se dá a criação de uma pessoa jurídica de direito privado? Algumas aulas atrás, falávamos sobre a pessoa natural. E trabalhando sobre a pessoa natural, nos defrontamos com algumas teorias sobre o início da personalidade. Teoria concepcionista, teoria natalista, teoria da personalidade condicional. É um grande debate no direito civil em torno do momento em que se inicia a personalidade da pessoa natural. Mas e a pessoa jurídica? E a pessoa jurídica de direito privado, que é a que nos interessa por excelência? Em que momento é criada a pessoa jurídica de direito privado? Em que momento começa a personalidade da pessoa jurídica de direito privado? Molezinha, sem problema algum. Artigo 45, de clareza solar, nos diz que a pessoa jurídica de direito privado se inicia no momento da inscrição do seu ato constitutivo no respectivo registro. A pessoa jurídica de direito privado começa no momento da inscrição do seu ato constitutivo no respectivo registro.
Por isso, nós vamos afirmar que o registro da pessoa jurídica tem natureza constitutiva. O registro da pessoa jurídica tem natureza constitutiva. Faço esse destaque porque, obviamente, a pessoa natural também tem que ser registrada. Isso é óbvio. Então, logo ocorra lá o nascimento, o bebê tem que ser registrado, né? Tem que fazer lá a certidão de nascimento, né? E os outros serviços cartoriais em razão do nascimento vivo. É certo. Só que o registro da pessoa natural tem natureza declaratória. Porque nós sabemos que, de acordo com o Código Civil, a personalidade começa do nascimento com vida. Portanto, o registro da pessoa natural tem natureza declaratória. E só declaratória. Agora, o registro da pessoa jurídica é o que determina o início da personalidade. Por isso é que afirmamos que ele tem natureza constitutiva. Mas vamos aqui analisar o texto legal, né, na sua integralidade. Veja lá, artigo 45 do Código Civil. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Essa aqui é a regra. Precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Então, começa a existência legal da pessoa jurídica do ato de inscrição, né, da inscrição do seu ato constitutivo no respectivo registro. Algumas pessoas jurídicas precisam ainda de autorização do Poder Executivo, como é o caso dos bancos, seguros. Não basta o registro, tem que ter autorização do Poder Executivo. Mas é exceção. Ok? Beleza. Eu estou falando aqui de um ato constitutivo, que é um ato jurídico. E nós sabemos de outras aulas que o ato jurídico ele pode conter algum vício. E, contendo vício, ser anulado. Sobre esta possibilidade, parágrafo único do artigo 45 vai nos dizer que decai em 3 anos, precisa decorar, o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado por defeito do ato respectivo, por defeito neste ato constitutivo aqui, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Beleza? Sem problema? Tá bom, então. Vamos colocar em prática. Vamos colocar em prática essa primeira parte da nossa aula, então. Vamos lá. Ao adquirir a personalidade jurídica, a pessoa jurídica torna-se suscetível de direitos e obrigações e passa a ter existência própria, independentemente da pessoa de seus sócios, instituidores e administradores. Certo ou errado? Corretíssimo. Corretíssimo. Próxima questão. Da CESP 2015, uma questão tirada de prova de juiz de direito. Vejamos.
O direito de anular a constituição da pessoa jurídica de direito privado não se sujeita a prazo decadencial. Nós vimos que sujeita-se sim. 3 anos o prazo decadencial para anular o ato jurídico constitutivo da pessoa jurídica de direito privado. Então, está errada a afirmação. Próxima questão, também da CESP, analista do TRT. Vejamos, a respeito da pessoa jurídica, julgue o item. Os partidos políticos, assim como os municípios e a União, são pessoas jurídicas de direito público interno. Os partidos políticos, assim como o município, os municípios e a União, são pessoas jurídicas de direito público interno. Procede? Errado, 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 errado. Por quê? Porque os partidos políticos são pessoas jurídicas. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente gostaria de pedir desculpas para você, pedir licença, pois atrapalhei os seus estudos. Mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer os nossos professores, conhecer a nossa metodologia e a nossa qualidade. Este curso completaço, claro, incluindo o restante dessa videoaula e muito mais videoaulas, um curso super atualizado, super competitivo, por apenas 10 parcelas de R$ 35. Você pode ter certeza, pode se matricular, cumpra as nossas orientações pedagógicas, faça o nosso personal coach, que é a nossa metodologia, metodologia de ensino, nossa metodologia 100% baseada em metas de estudos, que se você seguir as nossas orientações e cumprir as suas metas, pode ter certeza absoluta que lá no dia da prova você estará muito competitivo. Gostou? Tem um link aqui para você fazer a matrícula ou entrar em contato com a nossa central de atendimento. Espero vocês! Forte abraço! Clique lá.